que eu faço quando o trabalhador morreu ou quando o empregador morreu? Como que eu faço com relação à representação? É importante a gente saber de início que o espólio ele não tem personalidade jurídica própria para figurar como parte no processo. O espólio, na verdade, ele se trata de um conjunto de bens, direitos e obrigações do falecido, da pessoa que morreu. São todos os bens que ele tem ali, ou são todos os direitos que ele teria, tá? Ou as obrigações que ele precisaria cumprir. Isso é o espólio, beleza? Dito isso, normalmente quem representa o espólio, em regra, segundo o Código de Processo Civil, é o inventariante, lá determinado pelo juiz. Todo o processo de sucessão o juiz vai determinar, mas às vezes isso ainda não aconteceu. Às vezes foi iniciado o processo até para o inventário, para poder definir quem era o inventário, não tem ainda. E aí o que se faz? É exatamente isso que eu queria trazer para vocês aqui. Eu trouxe algumas anotações até para não esquecer. Essa regra de que seja o inventariante está lá no artigo 75, inciso 7 do CPC. Então, quem representa o espólio, em regra, é o inventariante. Pode ser também o administrador, mas em regra o inventariante. Tá? Na Justiça do Trabalho, essa regra ela é mais flexível, exatamente por conta do que envolve essa verba, que é a verba trabalhista, a verba de cunho alimentar. As pessoas às vezes têm uma necessidade de receber aquelas verbas ali iniciais, às vezes para poder suprir aquele momento de partida de uma pessoa que às vezes era o provedor da casa, o pai de família que morreu. Então tem uma mãe ali que ela cuida da casa com os filhos e não tem como manter a família sem uma verba imediata, tá certo? Então, para isso, tem a lei número, eu não tenho aqui, 6.858 de 80. E lá no artigo 1º dessa lei, ela vai dizer que os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS/PASEB, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos em cotas iguais. Aí vem. Aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, são aqueles dependentes que o trabalhador informa na Previdência Social, né? Os filhos menores, enfim. Ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, no caso do servidor público. E na sua falta, os sucessores previstos na lei civil, que são os herdeiros legatários, os de lei, indicados em alvará judicial independentemente de inventário ou arrolamento. Então veja, existe uma ordem aqui. Primeiramente, essa parte que vai promover a ação, ela tem que tirar uma certidão na Previdência Social. Você precisa de uma certidão na Previdência Social, inclusive para poder promover a ação ou de repente para figurar como parte. Porque às vezes a empresa, se você está advogando pela empresa, o certo é fazer um depósito judicial e iniciar o processo pedindo que intime as partes familiares para poder vir ao processo e ver quem é que realmente tem direito. Se você está pela família do reclamante, essa família precisa de uma certidão que comprove lá quem são os dependentes declarados pelo trabalhador falecido como seus dependentes perante a Previdência Social. Em regra, eles são os primeiros a receber. Ainda que eles recebam e depois de vida entre família, não sei. Mas, em regra, quem vai receber são esses dependentes. A esposa, às vezes os filhos que ainda constam lá como seus dependentes. Ou na forma da legislação específica, tal. Na falta desses, os sucessores previstos na lei. Então, veja, se não tem ninguém que ele declarou na Previdência Social, quem é que pode? São os herdeiros conforme o Código Civil, que pode ser o cônjuge ou companheiro, pode ser os filhos, né? Pode ser os ascendentes, os pais, no caso. Só que nesse caso, essas pessoas elas precisam solicitar na vara de sucessões uma certidão de que elas são herdeiras, que elas têm essa condição de herdeira do falecido. E aí sim, todos eles podem promover a ação, participar de audiência, enfim. Uma das coisas que acontece às vezes, como em um caso que eu já atuei,
é que às vezes o trabalhador ele tem mais de uma família, ele tem 2 ou até 3 famílias. Né? Esses trabalhadores aí, principalmente esses que trabalham viajando muito, ou de repente numa cidade vizinha, isso não é difícil de acontecer. E aí o que fazer? Porque nessa hora as famílias aparecem e aí chegam lá, às vezes até as 2 famílias já se reconhecem e afirmam que é verdade, que ele tinha as 2 famílias. E aí o que o juiz faz? Aí vem a questão da razoabilidade, da análise do juiz, que deve ser feita como pessoa também, e até dos advogados para tentar facilitar. Se tiver advogado, às vezes não tem, mas se tiver você enquanto advogado, tem que tentar facilitar, embora às vezes tem briga, né? As famílias não querem, não se aceitam, e aí acaba que demora mais para todo mundo receber. Do contrário, se tiver um acordo, aí fica melhor. Eles podem repartir em partes iguais ou diferente, né? O acordo pode ser feito de qualquer forma, certo? Então, essas famílias, elas comprovando que tem o direito, às vezes o cara é casado com uma, mas a outra ele é convivente já há muitos anos, com filhos grandes, enfim. Então, isso aí deve ser analisado e também para que possa se resolver no processo. Então, ok, se tem a certidão da Previdência Social como dependente, essa pessoa ela está apta a figurar no polo ativo para cobrar as verbas trabalhistas, seja do cônjuge, seja do companheiro, seja do pai, né, se for os filhos. Não tendo isso aí, se for filho de servidor público, militar ou civil, aí na forma da lei, né, civil ou militar. Do contrário, aí tem que seguir o regramento de sucessões do processo civil, né? Os herdeiros legais, tá?